Olá, minha irmã. Este é o terceiro dia da campanha, 12 dias de oração para 12 meses de vitória, né? São 12 dias representando o ano, né? Que são 12 meses. Então, cada dia equivale a um mês. Se nós queremos começar 2022 com o pé direito, metaforicamente falando, nós temos também que começar já com oração, com buscando a palavra de Deus, porque de outra forma não tem como ser abençoado, não tem como ser próspero, não tem como ser renovado, porque somente Deus pode nos trazer a renovação e a esperança para um dia melhor, um amanhã melhor, um futuro melhor. Se você quer ter um ano abençoado, comece o seu ano buscando a Deus. E não só o começo do ano, mas todo o seu ano, coloca Deus no início da sua vida. Então, para a nossa meditação de hoje, no terceiro dia, que traz como tema tempo de renovação, né? Eu quero meditar com você um salmo muito bonito, muito lindo e ao mesmo tempo com um contexto muito triste, né? Eu quero meditar com você o Salmo 51, versículo 12, que diz o seguinte: Devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a ti obedecer. Este salmo é um salmo maravilhoso, é um salmo lindo que eu vou até ler novamente com você, para que você possa meditar melhor sobre este salmo, para que você possa passar o dia meditando sobre este salmo. E logo depois nós vamos entrar no contexto e estudar um pouco sobre o contexto, a situação em que esse salmo foi escrito, qual era o momento de Davi quando ele estava escrevendo este salmo. Então vamos lá de novo. Devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a ti obedecer. O pecado, dentre vários efeitos, tem um efeito de nos fazer perder a alegria da salvação. O pecado não é apenas um erro momentâneo, ele causa consequências e consequências graves. Consequências que muitas vezes podem gerar cicatrizes pelo resto das nossas vidas. O pecado, ele não é momentâneo, mas a alegria que ele traz, sim. O pecado, ele é algo que nos vicia, é algo que nos dá prazer e ao mesmo tempo nos faz mal e nos deixa mal. Ao mesmo tempo você não consegue deixar de fazer, a não ser que você tome uma decisão. Se jogue aos pés da cruz. Somente Jesus tem o poder de nos libertar do pecado. Tanto é, que Paulo escreve na carta aos Romanos: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, se o salário do pecado era a morte, Jesus veio e morreu para pagar pelos nossos pecados, para não sermos mais escravos do pecado. Então não existe outra forma de se libertar dos pecados sem se jogar aos pés de Jesus. Antes de nos aprofundarmos no salmo que nós lemos, eu quero aqui mencionar 2 versículos que vão agregar muito para essa pequena palavra que eu quero deixar para você neste dia 3 de janeiro. O primeiro se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 41, que diz o seguinte: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitos usam essa passagem para justificar os seus pecados, mas não foi esse o motivo de Jesus ter dito isso para os seus discípulos. Não foi para dizer para eles: não, tudo bem vocês pecarem porque a carne é fraca. Antes dele dizer que a carne era fraca, ele disse o quê? Vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Então este versículo não é uma desculpa para o pecador, mas é um motivo para o pecador buscar não pecar. É um incentivo para o pecador buscar não pecar. Jesus usa, nesse versículo de Mateus 26, 41, ele usa as sonolências dos seus discípulos para preveni-los sobre as tentações que eles enfrentariam. É uma prevenção. A maneira de vencer a tentação é você se conservar em alerta e orar. Manter-se atento significa estar consciente das possibilidades de ser tentado. Perceber a sutileza da tentação, porque a tentação muitas vezes ela é bem sutil. Então, perceber a sutileza da tentação e estar
espiritualmente equipado para vencê-la. Pelo fato da tentação nos atingir onde somos mais vulneráveis, Jesus usou a palavra vigiai antes da palavra orai. Ambas são importantes, mas a vigilância tem que vir em primeiro lugar. Porque a vigilância, ela nos fará orar, mas a oração nem sempre nos fará vigiar, porque muitas vezes nas nossas orações nós não vigiamos. Nós não vigiamos até na hora de orar. Porque não quer dizer orar, não significa simplesmente dobrar o seu joelho e falar com Deus. Muitas vezes nos nossos pedidos, as nossas petições, as coisas que falamos para Deus, falta vigilância. Então, quando nós colocamos a vigilância à frente da oração, na hora de dobrar os joelhos, nós vamos saber como orar, o que orar e o que pedir. Por quê? Porque o nosso espírito estará conectado ao Espírito de Deus. Nós vamos pedir aquilo que agrade a Deus. Então a vigilância traz oração, né? Se eu estou vigiando, eu falo, não, eu vou orar, porque eu tô com esse desejo, eu tô com esse pensamento, então eu vou orar, né? Ou seja, eu estou vigiando e automaticamente por vigilância eu vou orar. Mas quando eu não estou vigiando e de repente vou orar, muitas vezes eu começo a falar coisas que não agradam a Deus e a pedir coisas que não agradam a Deus para satisfazer apenas a vontade da minha carne. O segundo versículo se encontra no livro escrito pelo rei Salomão, no capítulo 28 de Provérbios, no versículo 12. Ele diz as seguintes palavras: o que encobre as suas transgressões não prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Essas palavras são bem claras. Na parte A do versículo diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Essas palavras são bem claras. Na parte A do versículo diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Aqui está dizendo nunca. E isso é muito forte. Quem esconde o seu pecado está condenado pelo próprio pecado, pois o salário do pecado é a morte, como está lá em Romanos 8:23. Mas a parte B do versículo nos diz: mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Essas palavras são consoladoras. Saber que Deus está sempre pronto a ter misericórdia das nossas vidas. Para isso, nós só precisamos escolher se queremos esconder ou guardar os nossos pecados, ou escolhemos confessar perante Deus e abandoná-los. Nós só precisamos escolher se queremos guardar o pecado para nós ou confessá-los e receber a renovação de Deus sobre as nossas vidas. E agora voltemos ao texto que nós lemos de Salmo 51, verso 12. Davi tinha acabado de cair em adultério com Batseba. Então ele estava sentindo tudo o que todos nós que tememos a Deus sentimos quando caímos em pecado: culpa. E nesse versículo 12, após uma fervorosa e sincera oração, Davi ele é extremamente sincero, porque ele fala para Deus que tinha perdido a alegria da salvação e ele pede para que Deus devolvesse a ele essa alegria. Você já foi sincero com Deus desta forma? Você já falou para Deus que estava sentindo o que não deveria sentir? Que estava pensando o que não deveria pensar? Que estava com desejos que não deveria ter? Você já falou para Deus com toda a sinceridade tudo aquilo que você sente, mesmo sabendo que isso vai contra a palavra dele? Foi o que Davi fez. Davi não estava mais com a alegria da salvação e ele pede para Deus: devolva, Senhor, a alegria da tua salvação. Davi, ele faz aqui o que o seu filho Salomão ia escrever anos depois e que eu acabei de mencionar aqui, né? Provérbios 28, 13. Ele confessou e deixou, e através disso ele alcançou a misericórdia de Deus. Ele não escondeu a sua transgressão, ele não abraçou o pecado e não jogou para debaixo da cama. Assim que ele foi confrontado sobre o seu pecado, ele confessou e abandonou, e através disso ele alcançou a misericórdia de Deus, e Deus devolveu a ele a alegria da salvação. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós
recebemos a misericórdia de Deus e através dessa misericórdia nós somos renovados, nós levantamos a cabeça, seguimos em frente e continuamos com a obra de Deus. O que falta para você receber o renovo na sua vida? Você quer que 2022 seja um ano de renovo? Então confesse os seus pecados, abandone os seus pecados e receba a misericórdia de Deus. E depois disso você vai ter um tempo de renovação na sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por mais este dia de vida, ó Deus. Não sei, Senhor, quem está assistindo, não sei quantas pessoas vão assistir, meu Deus, mas o Senhor sabe, Senhor. Que esse vídeo seja direcionado àquelas pessoas que estão precisando desta palavra, ó Deus. 1, 2, 10, não sei, Senhor. Só sei que o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o íntimo e o escondido de cada um, ó Deus. Que a Tua palavra, ó Deus, entre no coração dessas pessoas, ó Deus. E através, Senhor, da Tua palavra, ó Deus, essas pessoas despertem para o Teu Evangelho, ó Deus. Que nós possamos todos os dias buscar pela Tua presença em nossas vidas. Que nós possamos todos os dias estar firmes na Tua presença, ó Deus. Que nós possamos colocar o Senhor acima de todas as coisas, como é o primeiro mandamento, ó Deus. Que o nosso amor às outras coisas não supere o nosso amor a Ti, ó Deus. E que nós façamos como Davi, ó Deus. Sejamos sinceros nas nossas palavras. Sejamos sinceros nas nossas orações, ó Deus. E que possamos recuperar a alegria da Tua salvação, ó Deus. Que o pecado, ó Deus, não nos faça esquecer, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Que o pecado, ó Deus, não nos escravize, porque, Senhor, nós recebemos a liberdade graças ao sangue do Teu Filho, ó Deus. Derrama o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre cada um de nós e que possamos vencer mais um ano em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Amém. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer.